Dr. Rubens Cláudio Siqueira Neri, da Advocacia Siqueira Neri. A pedido de um amigo, nós vamos tratar sobre contrato. E para que possamos entrar aí na matéria de contratos, é preciso falar de alguns diplomas legais antes mesmo de falar de contrato. Eu vou usar uma linguagem menos técnica, mais fácil, para que você, pequeno empresário, pequeno comerciante, para o consumidor, possa entender essa matéria, que é muito interessante, que nós usamos no dia a dia. Então temos aí os contratos formais, são aqueles que a lei determina a sua forma, determina a vontade do sujeito, além da vontade das partes, e ela produz efeitos além da vontade das partes. Nós temos os contratos não formais, que são aqueles que não têm um regramento legal que o direcione. E as partes têm a liberdade de decidir pelo contrato, como será feito. Aí temos a peça, o contrato escrito. Esse contrato escrito tem que ir às partes, que estão o contratado e o contratante, ou o objeto, que é a mercadoria, ou se é um consumo de serviços, de produtos, obrigações, as obrigações têm que estar no contrato, tanto do contratante quanto do contratado, a remuneração desse contrato, testemunha, o fórum. O fórum é a jurisdição onde será discutido se caso o contratante ou o contratado venha a não cumprir as cláusulas do contrato. E a assinatura, que é importantíssima. Contrato verbal. Olha só, esse nós fazemos todos os dias. E é bem interessante, pessoal. Quando você vai numa padaria, tomar um café e comer um pão com manteiga, você está fazendo um negócio jurídico. Você está fazendo um contrato verbal. Então, quando você vai na padaria e fala, olha, eu quero um pão com manteiga e café, você está iniciando um relacionamento de negócio, um negócio jurídico. Aí a pessoa prepara o pão, o café, você consome ele e vai no caixa pagar. Quando você paga, nós chamamos de tradição. O que é a tradição? Concluiu-se o negócio jurídico, concluiu-se esse contrato verbal, esse negócio jurídico. E é interessante, porque nós usamos isso dia a dia, no bar, na lanchonete, no restaurante, no posto de gasolina, no supermercado, enfim. E é bom vocês saberem disso, principalmente o consumidor e também os proprietários de comércio, porque não é uma simples venda, não é um simples consumo, é um negócio jurídico. Espécie de contratos. Aí nós vamos falar mais para frente, porque são várias espécies, cada contrato eu vou passar para vocês. Nós temos contrato de transporte, contrato de empréstimo, contrato de locação, compra e venda, que é o mais antigo, contrato de compra e venda. E aí nós vamos tratar de todos, para ver se um ou outro encaixa no seu negócio, encaixe naquilo que você está fazendo atualmente na sua vida. Para que exista um negócio jurídico, um contrato e tudo mais, nós temos o direito material. O direito material é o conjunto de normas que atribui direito aos indivíduos e trata das relações entre as partes. É o interesse primário, é o primeiro interesse do ser humano, a própria relação subjetiva. Então, esse direito material é o que realmente vai se trazer normas para que as pessoas possam viver em sociedade e se relacionar mesmo com um negócio jurídico. Direito processual é aquele procedimento judicial, o objetivo é administrar o direito de resolver conflitos de natureza civil, devido ao processo legal, dignidade da pessoa humana e aí por diante. Para que a gente possa falar desses diplomas e também do contrato, é imprescindível. Às vezes é um pouco chata a legislação, mas eu vou tentar amenizar, vou colocar só os pontos principais. E eu vou falar muitas vezes o número do artigo,
Porque você que é comerciante, quiser pesquisar, você que é consumidor, quiser pesquisar para ver, né, aonde encaixa um problema teu, você tem aí no vídeo os artigos e as leis. Então nós vamos falar aqui da Constituição Federal, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código de Defesa do Consumidor, doutrinas, jurisprudências, tratados, costumes regionais e, por fim, lá no último vídeo eu vou falar da Lei 13.874 de 2019, que é a Lei de Liberdade Econômica. Esse vídeo é importantíssimo para você que tem um comércio, para você que tem uma microempresa ou é um empresário, para você consumidor também é importantíssimo, porque essa lei trata também da possibilidade de atingir os bens do sócio pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo consumidor. Então é uma lei importante para vocês estarem realmente analisando. Nós vamos falar aí sobre a capacidade civil, quem pode fazer parte do negócio jurídico, quem não pode, precisa ter muita cautela nesse sentido. Vamos falar da pessoa jurídica e da pessoa natural, que é a pessoa física, né? Pessoa jurídica e pessoa física. O que é um negócio jurídico? Ele envolve a vontade consensual de duas partes. Então, as duas partes têm que ter vontade, né? Duas ou mais partes, porque ele pode ser bilateral ou plurilateral, tem vontade sobre o mesmo objeto. Então eu tenho esse copo para vender e tem uma pessoa que quer comprar. Então nós temos interesse no mesmo objeto. Eu tenho interesse em vender, ele tem interesse em comprar. Então aí se dá um negócio jurídico. Criando, modificando, extinguindo direitos e obrigações. Ele tem que ter existência, tem que ser válido e tem que ter eficácia. Então tem que ter uma pessoa capaz, uma pessoa natural capaz ou uma pessoa jurídica registrada e representada pelo um dos seus sócios ou pelo sócio. Objeto, né, o objeto seja uma mercadoria, seja um consumo de serviços, né? E a manifestação de vontade, que tem que ser autônoma. Então, essa manifestação de vontade, ela tem que ser autônoma, tem que ser lícita. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho, claro. Seu filho sofre um acidente, vai para o hospital, chega lá para o médico e fala, olha, tem que fazer uma cirurgia urgente, agora. Aí o pai fala, então vamos fazer, só que custa 100 mil reais. E o senhor terá que fazer um calção e o pai vai lá no desespero e faz o calção. Esse contrato, mesmo verbal e depois assinado, é discutível. Olha só, porque não houve uma autonomia da vontade, né? A pessoa fez por uma necessidade. Capacidade do sujeito. Aqui é muito interessante, eu peço para principalmente os comerciantes, né, empresários, prestem bastante atenção. Incapazes são os menores de 16 anos. Então aquele garoto que vai lá na sua loja, olha, eu gostei desse celular, né, achei bonito, quanto que ele custa? Ele custa, desculpa, 800 reais. Você vai, tá bom, eu compro. Ele vai lá e compra esse celular. Veja bem, ele é incapaz do negócio jurídico. Esse negócio é nulo. O negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz será compreendido como nulo. Então, na essência desse negócio, já está nulo. Então, precisa tomar muito cuidado. Relativamente capaz. Vamos lá. Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Que é o caso daquela pessoa que está lá na UTI, né, em coma, ela não tem como exprimir a vontade dela de contratar ou não, de comprar ou vender, né? Os pródigos são aquelas pessoas que gastam muito e acabam dilapidando o seu patrimônio.
só que interessante, e vou chamar a atenção de mais uma vez dos empresários do comércio, principalmente, que são os mais vulneráveis nessa parte. Um adolescente maior de 16 anos e menor de 18 anos vai à tua loja, à tua empresa e consome um produto ou um serviço. Ele é relativamente incapaz. Olha só, o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz implicará na anulabilidade do negócio jurídico, nos termos do inciso 1, artigo 171 do Código Civil. Eu estou colocando o artigo aqui para que você que é empresário que está assistindo esse vídeo, vai lá, consulta para você entender, até por garantia, né, do seu negócio, para que você possa entender toda essa complexidade. A Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fez algumas alterações, tá? E eu até defini aqui para vocês entenderem um pouco. Também causou um enorme prejuízo na questão da celebração dos negócios jurídicos pelas pessoas que possuem deficiência mental, discernimento reduzido, ou que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, já que essas pessoas foram conduzidas para uma situação juridicamente de incapacidade relativa e não mais de incapacidade absoluta. Olha só, essas pessoas tinham incapacidade absoluta. Com o advento dessa Lei 3.146 de 2015, passou-se para uma incapacidade relativa. Então, os negócios por elas celebrados serão compreendidos juridicamente como anuláveis e não mais nulos. Estão sujeitos à provocação judicial para ser declarados como anuláveis. Então, todas aquelas pessoas, até o exemplo que eu dei do garoto de 17 anos, são anuláveis. Vai ter que movimentar a justiça. Vai ter que entrar com uma ação na justiça, o pai, o responsável, para ter a anulabilidade desse negócio, desse contrato. Os capazes, maiores de 18 anos, e os emancipados. Aqui também eu chamo a atenção do comerciante, né, e das pessoas em geral. A emancipação se dá àquelas pessoas com 16 anos, a partir de 16 anos, e aí nós temos duas modalidades, a emancipação legal e a emancipação automática. Emancipação legal. E por que eu estou falando isso? Pode ser que chegue um garoto de 16, 17 anos no seu comércio e fale, olha, eu quero fazer um negócio com você. Aí você olha, quantos anos você tem? Eu tenho 16. Pai, você não pode fazer um negócio com ninguém. Fala, não, mas eu sou emancipado. Então ele pode. A emancipação legal é quando os pais fazem a emancipação ao adolescente por entender que ele tem capacidade e discernimento para trabalhar com um negócio, por exemplo. Ele quer abrir um negócio, o pai faz a emancipação e ele abre um negócio e começa a tocar sua vida civil e também sua vida comercial. Tá? E nós temos a emancipação automática. Exemplo, um garoto de 16 anos, ele casa civilmente. Automaticamente ele foi emancipado. De onde surgem todos os direitos da personalidade? Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui inicia o direito da personalidade, da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. Aí nós vamos tratar de características dos direitos de personalidade, direitos de personalidade em espécie. É muito extenso, não vou colocar tudo. Aqui é uma pincelada para que a gente possa entrar no contrato, na matéria de contrato. Então, que essa matéria deu para você entender o que é o negócio jurídico, quem são capazes de fazer o negócio jurídico, quais as regras para se ter um negócio jurídico, né? Então, vocês aqui tiveram um resumo do resumo
para que possam entender o que é contrato. Aos alunos de direito, eu tenho toda essa matéria pronta, né, fundamentadas. Se vocês quiserem, é só entrar em contato nas redes sociais. Pessoal, obrigado pela paciência, um grande abraço e até o próximo vídeo.